Então, de repente, esse ano a gente trocou, vamos trocar toda a nossa rede de lógica, trocar todos os nossos computadores, a nossa rede de informática, mas se usasse só a taxa de administração este ano, extrapolaria os valores. Se eu tenho reserva de exercícios anteriores, eu posso utilizar para isso. Ah, não, decidimos que vamos comprar o carro. Só com a taxa de administração desse exercício, de repente eu não consigo comprar o carro. Mas eu tenho dinheiro de reserva de anos anteriores, eu vou poder utilizar para isso, para poder comprar o carro. Então, tem essa possibilidade, né? Uma outra situação que é interessante da que a gente se observa, a aquisição de bens ou construção... A aquisição de bens ou construção de imóveis com recursos destinados a taxas de administração restringe-se aos destinados ao uso próprio da unidade gestora. Então, eu não vou construir com dinheiro da taxa de administração para investimento, para render aluguel. Não, eu só vou construir aquilo que é para a minha utilização. Da mesma forma que eu não vou construir, eu vou construir para poder ceder para a prefeitura um espaço para a prefeitura usar ali com um departamento qualquer da prefeitura, porque a prefeitura falta espaço. Não, eu vou construir dentro daquilo que são as necessidades do regime próprio. Eu não posso fazer despesas com dinheiro da taxa de administração, que é para a manutenção do regime próprio, para outra finalidade que não seja o regime próprio. Então, essa vedação é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso de outro órgão público. Está bem expresso na lei, né? A portaria 402, dando cumprimento à 9.717, né? Então, ela veio e define, importante a gente verificar isso, né? Olha, a taxa de administração hoje, ela é calculada em cima da remuneração, então, da folha cheia, proventos e pensões. Então, a taxa de administração, nos termos da portaria 402, ainda sem a alteração da nova portaria, ela vai incidir em cima da folha cheia, de servidores ativos, dos proventos, de todo o pagamento dos aposentados e as pensões. Será a soma desses três valores do exercício anterior é que eu vou calcular qual é o limite da taxa de administração para o exercício seguinte. No cálculo atuarial, a gente tem lá a definição que vem depois as questões atuariais definindo de que eu vou ter para efeito de cálculo, eu vou separar 2% para a taxa de administração. Esses 2% para a taxa de administração, essa contribuição, nos termos ainda que era da 4992, da portaria 402, não estão restritos a que seja contabilizado em separado. Olha, o município tem uma contribuição de 15, mais 2 de taxa de administração. Não, a contribuição do município vai ser a soma dos dois, 5 vai ser 17. Eu não tenho que segregar, até então eu não tenho que segregar, olha, essa fatia de 2% aqui é que vai ser para a taxa de administração que a gente vai contabilizar em separado. Porque as alíquotas incidem sobre uma base de cálculo, sobre a base de cálculo. A base de cálculo não é o total das remunerações. Hoje, na vigência da portaria 402, é em cima da remuneração. É interessante de que a gente tenha essa visão clara.
olha, a remuneração do grupo desses 3 segmentos ao longo do exercício de 2019 foi 10 milhões. O nosso limite de taxa de administração para o exercício de 2020 é 200 mil reais. Não estou querendo, não estou obrigado, olha, de que na hora que eu fizer os 2% sobre as contribuições durante o ano, dê só 160 mil. O limite de despesa nosso está realmente nos 200 mil reais. É interessante a gente ver isso, de que essa situação vinha se buscando definir de forma diferente já nas legislações mais recentes. Olha, eu tenho que ser 200 mil de despesa de administração durante o exercício, divido isso por 12, então 1/12 a cada mês o município vai me passar juntamente com as contribuições obrigatórias que ele tenha. Alguns já vinham se trabalhando desta forma. Agora, com a vigência, a partir da vigência da portaria que altera aqui 18.851, me parece, que faz a alteração, nós vamos ter que trabalhar desta forma. A situação muda, mas, por enquanto, essa é a situação. A definição do quanto se dá, não se dá de forma aleatória. Tem que ser o quê? Não é de até 2%, é de 2%, definido 2%. Essa situação também, ela mantém a orientação normativa 2/2009, que é a que ainda está em vigor, mantém essa mesma redação. A definição das despesas administrativas para efeito do produto da taxa também é bem definido. Será destinado exclusivamente a isso que nós já tínhamos falado. As observações aqui também, a gente já fez essa observação. As despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, também a gente já tinha colocado ali, de que essas despesas não são despesas administrativas. Elas precisam e vão ser pagas pelo próprio investimento, pelo próprio ativo financeiro. Aqui a gente tem uma situação de que o que nós temos de mudança aí que a gente precisa observar bem. Olha, a base de remuneração, fizemos aí uma folha aleatória. Olha, no exercício anterior nós temos a folha de ativos, 10 milhões, a folha de aposentados, 1 milhão, a folha de pensões, 300 mil. Então, nós temos 11 milhões e 300 mil. É em cima desses 11 milhões e 300 mil de que se calcularia os 2%, em cima disso. Mas aqui, em ativos, eu tenho uma folha de 10 milhões, mas a nossa base de cálculo é só 8 milhões. Por quê? Não entra nem tudo que está no OLEIT tem incidência de contribuição previdenciária. Então, essa situação é interessante se observar, que é a realidade nova que vem por aí. Então, a base de incidência aqui seria em cima dos 11 milhões, dos 11 milhões e 300. Porém, o limite de 2% de forma única também muda e com as alterações passa a levar em conta o porte do RPPS de acordo com a classificação no Índice de Situação Previdenciária, o ISP-RPPS, apurado anualmente pela Secretaria de Previdência. Isso foi divulgado agora no final do mês de agosto, que tem lá o porte de cada município em relação à sua situação previdenciária. Então, nós temos a limitação dos gastos
a limitação dos gastos com as despesas custeadas pela taxa de administração aos seguintes percentuais anuais máximos, conforme definido na lei do ente federativo, aplicado sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, com a ressalva do parágrafo 12, que a gente vai falar depois. Então, se a gente observa, a situação aqui muda de que nós tínhamos antes, de que eu tinha os 2% calculado em cima da remuneração de ativos, das aposentadorias e das pensões. Essa era a forma de se calcular. Olha, com a mudança, vai ser só em cima da base de cálculo dos servidores ativos. Então, não entra as aposentadorias e não entram também as pensões. Então, a mudança, olha, em cima, na lei do ente federativo, sobre o somatório da remuneração de contribuição dos servidores ativos. Então, a taxa de administração, com a alteração da nova portaria, passa a ser só vai ser sobre a remuneração de contribuição, sobre a base de contribuição. Quem está acostumado a fazer DIPR, sabe, lá no DIPR nós temos o campo da base de cálculo e temos o campo onde tem a remuneração, as aposentadorias e as pensões. A gente vai ter as despesas de administração, as despesas administrativas calculadas com base nisso. Então, nós temos, de acordo com o porte, 2% para os RPPS dos estados, Distrito Federal, classificados no porte especial, no indicador. Então, os estados, os RPPS dos estados, permanecem com a limitação que hoje já era, de 2% de taxa de administração. Só que em relação aos estados, que era 2% sobre ativos, inativos e pensionistas, agora não, será sobre a base de cálculo de servidores ativos. Então, permanece os mesmos 2%, mas baixa sensivelmente a base de incidência. Para os estados, o limite de despesas de administração diminui. Vai ser de 2,4% para os municípios classificados de grande porte. Então, aqui vão ter as capitais, vão ter, em cima disso, passarão a ser de 2,4%. De 3% para os municípios classificados como de médio porte. Boa parte dos municípios do estado são de médio porte. Você tem Maracaju de médio porte, Rio Brilhante de médio porte, Naviraí de médio porte. Então, terão a alíquota de 3%. E de 3,6% para os municípios classificados como de pequeno porte. Então, você tem aí Antônio João, Amaral Moreira, de que sempre tiveram dificuldade, que os valores da taxa de administração eram pequenos para arcar com as despesas, teriam um aumento, percentualmente, tem um aumento bem significativo, quase que dobraria. Mas, vamos ver como é que isso fica. Se você observa, nós tínhamos aqui, em cima de 2% de 11 milhões e 300, a taxa de administração seria 226 mil reais no ano. Na mesma situação, ao invés de 11 milhões e 300, a base de cálculo, como nós mostramos ali em cima, a base de cálculo seria só 8 milhões. Aumentou para esses municípios, para os municípios menores, não só 2%, foi para 3,6%. Mas se na hora que eu pego 3,6%, mas a base de cálculo diminuiu sensivelmente, olha, de 226 foi para 288.
Então, eu tive um aumento de valores, sim, mas não foi um aumento tão expressivo, porque se fosse em cima da mesma base de cálculo aqui, se a incidência fosse em cima dos 11 milhões e 300, olha, eu iria para 406 mil. Então, eu teria aqui, 180 mil a mais para despesa administrativa. Realmente daria um fôlego tranquilo para esses municípios menores poderem ter consultoria, poderem ter uma sede melhor, poder ter condições melhores de se estruturar. Mas, com a mudança da base de incidência, aumentou, mas aumentou pouco, né? Todos nós esperávamos uma situação mais favorável, mas não foi assim tão favorável. É preciso que a gente observe isso, né? Teríamos um leve acréscimo ali, né? A mesma situação para os municípios de médio porte. Então, os 2% no município, se fosse um município de médio porte, daria os mesmos 226. Na hora que foi para 3%, não é mais 2%, mas em cima só da base de cálculo, olha, eu subi de 226 para 240. Praticamente ficou muito próximo, né? Os municípios de médio porte, né, que tiveram, principalmente aqueles que tinham já um volume grande de aposentadorias, tiveram praticamente achatado a sua base de incidência, e o limite de despesa de administração não aumentou muito, né? O tenente está olhando torto lá, né? Mas Eldorado é um município de que tem um volume de aposentados de forma bem significativa, né? Tem aposentados de forma bem significativa. Sem esses aposentados agora, o limite da taxa de administração vai diminuir sensivelmente. É possível que tenha municípios regimes próprios, que mesmo com o aumento do percentual, a taxa de administração fique menor do que aqui já era hoje. É bem possível que essa situação aconteça. Então, se fosse em cima da mesma base, olha, de 226 ia para 339. Né? Então, essa mudança, a gente precisa se preparar, que ela vem aí, a gente tem prazo para que ela entre em vigor, mas ela vai entrar em vigor, a gente vai ter que trabalhar isso. Dona Regina, tem alguém no chat aí, verifica se você consegue resolver. Então, a base de incidência mudou, estará mudando com obrigatoriedade até o final de 2021. Nós precisamos fazer essa alteração, e as alíquotas mudam, mas a base de cálculo muda também. Essa situação vai afetar muita gente, né? O prazo para adequação é dezembro de 2021. Então, nós temos aí mais de um ano para poder nos adequar. Então, essas novas alíquotas obrigatoriamente vão estar valendo a partir de 2022. Então, é interessante a gente observar, né? Chama atenção de novo aqui o até, né? O até, eu não posso ultrapassar aquela data, mas eu posso fazer a alteração das minhas alíquotas hoje. Posso. Então, eu tenho prazo até 2021, mas até lá eu tenho tranquilamente condição de poder fazer essa alteração. Tem municípios que vai ser interessante fazer isso nesse intervalo. Tem municípios que têm RPPS que já quer fazer de imediato, não tem problema nenhum. Eu não vou poder passar de 2021. Eu não posso passar desse momento para poder fazer a alteração nas minhas alíquotas de contribuição para a taxa de administração. A gente vai ter esse intervalo aí para poder fazer.